Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube. Beleza? Antes de eu começar esse vídeo, queria te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, tá? Que eu faço vídeo de futebol todos os dias, tá? Eu tô fazendo conteúdo para vocês diariamente, beleza? Falando de futebol, falando de notícias, análise das partidas. Então, se você gosta de futebol, se inscreve aí no canal, que é muito importante para ajudar o meu trabalho, beleza? Também queria te pedir para você deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos que eu falei, que eu tô postando todos os dias, tá bom? E além disso, você me seguir nas redes sociais também, tá? Tá aparecendo aí na tela para vocês, minhas redes sociais, @canaldoph.oficial lá no Instagram e no TikTok. E também agora eu tenho um Twitter, tá? Também tem o X, na verdade, né? Que é @phmirandap, beleza? É só vocês me seguirem lá. Só pesquisar canal do PH que deve aparecer, beleza? É isso, rapaziada. Me segue lá que agora eu também tô fazendo alguns comentários, algumas análises mais rápidas, né? Enfim, vamos falar de Flamengo 2. Vamos falar de Flamengo 3, Santos 2, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima para o Flamengo, que com o tropeço do Palmeiras na rodada, né, foi uma rodada perfeita para o Flamengo, né? Não só o Palmeiras, mas, por exemplo, o Cruzeiro também empata no Mineirão com o Fluminense, né? Então foi uma rodada muito boa para o time rubro-negro, que se aproxima e empata em pontos com o Palmeiras, tá? O Palmeiras continua em primeiro por causa do número de vitórias. O Palmeiras tem 21 vitórias, enquanto o Flamengo tem 20, beleza? Mas com a derrota, os dois empatam em 68 pontos. Então, tá muito bom pro Flamengo essa rodada. Foi muito boa pro Flamengo essa rodada. E essa reta de Campeonato Brasileiro promete muito, tá? Entre dois times, né? Vai ter rodada nesse meio de semana, né? Rodadas atrasadas, jogos atrasados de Palmeiras e de Flamengo. Então, vamos ficar ligado que talvez possa ter mais uma alteração na tabela. Beleza? Mas, bom, rapaziada, vamos falar de Flamengo e Santos. Santos e Flamengo. Flamengo e Santos no Maracanã. Beleza? É um jogo muito inesperado, tá? No final. Vou falar a verdade que eu não esperava aquela reação do Santos. E preocupante pro Flamengo, tá? Esse final do jogo para acender um alerta no time do Felipe Luiz, que fez uma boa atuação, tá? Eu gostei do jogo do Flamengo na partida. Não fez uma atuação ruim, porém sentiu muito o peso de uma defesa que fica fragilizada sem o seu principal jogador, né, defensivo, que é o Léo Ortiz. Tá, o Léo Ortiz, que desde a partida contra o Racing não joga, né, ele que jogou, né, contra o próprio Racing já meio que no sacrifício, né, ele não estava 100% recuperado, mas joga por causa da importância do jogo. E agora ele ele continua sem jogar, né, sendo desfalque para esse time do Felipe Luiz. É um desfalque importantíssimo, cara. A gente vê, talvez seja na minha opinião, eu tô tentando pensar em algum outro, mas eu acho que talvez seja o melhor zagueiro do Brasil atualmente, tá? Jogando no Brasil. O Léo Ortiz, eu gosto muito, sou muito fã, né? O famoso camisa 10 da zaga, né? Muito bom jogador e faz uma falta enorme para esse time do Flamengo. E por que faz falta enorme? Porque o substituto dele, que é o Danilo, tá jogando muito abaixo, tá? Tá jogando muito abaixo, não vem fazendo boas partidas e mais uma vez prejudicou defensivamente a equipe do Flamengo, né? Em várias situações de jogo, o Santos conseguiu chegar e poderia até ter aberto o placar, né? Mas isso ficou em cargo do Flamengo, que é em torno ali de 30 minutos, mais aproximadamente, um escanteio em que teve um bate-rebate e a bola sobra para o Léo Pereira, que consegue deixar o Flamengo em vantagem na partida. Tá? O começo do jogo foi muito bom para o Flamengo, tá? O Flamengo conseguiu algumas chances, mas também cedeu alguns espaços para o Santos, tá? O Santos, que é uma equipe limitada, a gente já vai falar do Santos, tá? Tô falando do Flamengo primeiro porque eu sempre começo falando do time que ganhou, beleza? E, cara, o Flamengo ele começa muito bem, começa em cima daquele estilo de Flamengo de jogar que a gente já conhece, Flamengo de 2005, né? Uma pressão alta, marcação em cima, mas cedeu muito espaço, tá? Cedeu muito espaço, talvez se pegasse uma equipe que não fosse tão limitada como o Santos talvez esses espaços que o Flamengo cedeu pudessem gerar gols para a equipe adversária. Como, por exemplo, uma jogada que o Neymar ele perde um gol na cara, praticamente de frente para o gol, de cabeça, né? Não foi tão na cara, assim, né? Não foi fácil, não foi nem como é que pode dizer, um gol claro, né? Que perdeu. Mas foi uma jogada que poderia ter saído do gol, claramente. Poderia muito bem ter saído do gol se o Neymar acerta aquela cabeçada. E foi um espaço gerado entre os zagueiros, né, do Flamengo. E aí que tá a marcação do Danilo, cara. Eu acho que se fosse Léo Ortiz, talvez não tivesse gerado tanto espaço, tá bom?
E também eu acho que a ausência de um volante além do Pulgar, que seja um pouquinho mais de pegada, como era o caso do Jorginho, por exemplo, né, que está sendo desfalque aí também pro Flamengo, eu acho que talvez pudesse ter um pouquinho mais de consistência e solidez nesse meio campo do Flamengo, tá bom? Mas o Flamengo não faz uma partida ruim, tá? Começa bem o jogo, começa martelando daquele jeito que a gente conhece do Flamengo jogar e, pô, com todo respeito ao Santos, mas o elenco limitadíssimo do Santos e o time também muito fraco, tem feito uma temporada horrível e cedeu muito mais espaço para o Flamengo, que conseguiu atacar e poderia ter feito já o gol mais cedo, né, com o Arrascaeta, uma jogada do Bruno Henrique pela esquerda, que ele faz o passe do primeiro marcador, né, que acho que foi o Zé Ivaldo, posso ter enganado, e depois ele cruza, né, toca para trás e o Arrascaeta perde o gol. Essa acho que foi um gol mais claro do que o Neymar perdeu, tá? Esse eu acho que ele poderia ter feito o gol bem mais fácil do que o Neymar poderia ter feito o gol, tá? E aí ele perde, a bola vai por cima do travessão. E aí vai um show de jogadas, bastante troca de passe dos dois times, mais alguns erros técnicos do Flamengo, tá? Achei que no primeiro tempo o Flamengo teve alguns erros técnicos que não costuma errar, tá? O Flamengo, assim como no jogo do São Paulo, tá? Volta a ter alguns erros técnicos. Eu acho que no São Paulo, contra o São Paulo, teve mais erros técnicos ainda. Esses erros custaram um gol para a equipe do São Paulo logo no início, né? Uma jogada ali na saída de bola, que erra e dá o gol para o São Paulo. Dessa vez, não gera nenhuma jogada de perigo, né, esses erros técnicos, justamente por causa da limitação do elenco do Santos e das jogadas criadas pela equipe santista, né, que é muito limitada, não tem uma criação muito boa também, enfim, a gente já vai entrar nesse mérito do Santos já. Mas só para completar, o Flamengo no segundo tempo volta bem, tá, no início do jogo, e aí faz o segundo gol numa bola lançada pelo Arrascaeta, que aliás tem sido uma característica nos últimos jogos. O Arrascaeta tem tentado bastante esses lançamentos, alguns acerta, alguns não. Dessa vez entrou esse lançamento que o Arrascaeta sai antes ainda do último marcador e antes da linha do meio campo, então não seria impedimento em nenhuma hipótese. E um lançamento muito bem feito, foi uma assistência assim, de nível Arrascaeta, né? De um nível muito acima, né, que é o Arrascaeta, que ele consegue fazer essas bolas chegarem com muita facilidade e faz parecer fácil uma jogada dessa, que foi realmente um craque, né, cara? É um jogador muito acima da média no futebol brasileiro. E aí o Carrascal recebe essa bola nesse lançamento e acaba fazendo o segundo gol do Flamengo, beleza? E aí já mais pro final, ali em torno de 80 minutos de jogo, uma jogada da zaga do Santos que sai errada, né, uma saída de bola errada, entrega nos pés do jogador do Flamengo, que é o Bruno Henrique, se não me engano. E o Bruno Henrique faz o terceiro gol. Então foi uma típica, né, de saída de bola, né? O Flamengo tem essa característica de pressionar a saída de bola do adversário muito em cima, né? Uma pressão muito grande. E deu certo, né? Fez com que o Santos cedesse a posse de bola para o Flamengo. E assim o Flamengo fizesse o terceiro gol. E até então, foi uma partida que parecia até tranquila para o Flamengo. Né, por mais que o Santos tivesse algumas oportunidades, que o Santos pudesse ter feito alguns gols, né, o Flamengo não toma esses gols, mostra uma solidez, entre aspas, defensiva, mas chega um momento em que o Flamengo simplesmente sofre um apagão. Chega um momento em que o Flamengo simplesmente some do jogo, a defesa do Flamengo dorme em todos os sentidos, e aí, por um momento eu achei que o Santos pudesse empatar essa partida. O Santos, depois das mexidas, a gente já vai falar do Santos, tá? Da partida do Santos, mas depois das mexidas, melhora muito no jogo e faz 2 gols relâmpagos, no intervalo ali de 2 minutos aproximadamente, entre o primeiro gol e o segundo gol do Santos. E são gols que saem de jogadas trabalhadas por jogadores que entraram no segundo tempo. E aí, eu acho que é muito mais mérito do Santos do que demérito do Flamengo, tá? Mas ainda assim o Flamengo não pode dar esses moles, não pode. Ainda mais no final de jogo, uma partida que estava ganhando de 3-0, complicou tanto uma partida a ponto de que o Santos, que é 17º colocado na classificação do Campeonato Brasileiro, você dá um mole para uma equipe tão limitada como é o Santos e você deixa uma partida que poderia ser fácil ser tão complicada no final do jogo do Flamengo, não é coisa de time que quer ser campeão, tá? Se o Flamengo quiser ser campeão realmente, não pode dar esses boles, porque beleza, foi contra o Santos, que é uma equipe limitada. Talvez se fosse uma outra equipe,
talvez o Flamengo pudesse ter perdido esse jogo, talvez tomasse uma virada, enfim, se o Santos não tivesse perdido tantas chances, né, durante a partida e também não tivesse tido alguns erros técnicos que influenciaram nos acertos do Flamengo, né, no jogo. E, cara, se não é o Santos, talvez, como eu falei, o Flamengo pudesse ter perdido o jogo. E, cara, imagina, por exemplo, se isso que aconteceu com o Flamengo na partida de ontem acontece na final da Libertadores contra o Palmeiras. Que o Palmeiras, a gente sabe que é letal. Se o Palmeiras tem uma chance, ele vai lá e vai fazer. E o Flamengo não pode ceder esse tipo de chance para equipes assim. Se o Flamengo cedeu isso pro Santos, que é uma equipe, com todo respeito, limitadíssima, imagina o que o Palmeiras poderia fazer com essas chances geradas que o Flamengo deu, né? Esses espaços que o Flamengo gerou para a equipe adversária. Então, é muito perigoso que o Felipe Luiz precisa ajustar isso com muita rapidez, tá? E precisa ver o que está dando de errado e agilizar a volta do Léo Ortiz, cara. A diferença que ele faz pro time é absurda. A diferença que ele faz para essa equipe é surreal. E, enfim, é isso, rapaziada. Vamos falar de Santos agora. Né? Só para completar, o Flamengo, né, como eu falei, empata na tabela de classificação. Consegue tomar o controle do jogo nos últimos 2 minutos, né? Quando se não me engano, o Cebolinha e o Luiz Araújo recebem algumas faltas, né? Na área do Santos, no campo do Santos, e aí consegue segurar o jogo e termina 3-2 para a equipe do Flamengo. Uma partida que poderia ter sido muito mais fácil para a equipe rubro-negra, se torna muito difícil e no final quase que o Flamengo poderia ter tomado um empate, tá? Mas enfim, o Flamengo aproxima e embola muito a briga pelo título, tá? Aproximou e colou no Palmeiras, que agora os dois têm 68 pontos. Então vai ser uma briga muito interessante da gente ver, muito maneira para quem gosta de futebol, né? Não para os times, né, que estão na briga, mas vai ser muito legal da gente ver essa disputa de futebol que nós vamos ver nas próximas semanas, beleza? Mas vamos falar de Santos Futebol Clube, cara. É preocupante a situação do Santos, não digo nem pelo resultado, cara, porque o resultado era esperado, tanto esse quanto a partida passada contra o Palmeiras, né? Que se você avaliasse talvez no início do ano, você já contava essas 2 derrotas, tá? Você já contava. E, cara, a tabela do Santos, os jogos do Santos estão sendo cruéis, principalmente com o torcedor santista, né? Que, cara, a tabela do Santos, nessa reta final de Brasileiro, eu já havia comentado, né? Antes do jogo do Palmeiras, o Santos, desde o jogo do Palmeiras, né, vai enfrentar nesses últimos 8 jogos, né? 5 contra times do G6. Não, do G4, na verdade, né? Do G4. Vai pegar o Mirassol na próxima rodada, né? Dentro da Vila Belmiro. Pegou o Palmeiras, vai pegar o Palmeiras agora na rodada atrasada. Pegou o Palmeiras e pegou o Flamengo. Ainda vai pegar o Cruzeiro na última rodada, tá? Então, a vida do Santos está muito complicada. A situação do Santos no Campeonato Brasileiro está muito difícil. É o primeiro colocado da zona de rebaixamento e está na luta contra o Vitória, que pontuou na rodada. Não ganhou do Botafogo dentro de casa, mas pontuou, empatou e somou mais um pontinho, deixando uma distância de 3 pontos, né? Uma distância que era de 2 pontos, deixou de 3 pontos para o Santos. Então, o Santos precisa voltar a ganhar, precisa voltar a dar alguma resposta ao torcedor. E essa resposta, de novo, como eu já fiz um vídeo falando aqui no canal, se você ainda não viu, tá aí no canal, só você pesquisar. Eu falei de um vídeo falando sobre o Santos, falei, cara, a solução vem da base, a solução vem da base do Santos Futebol Clube. A base do Santos foi quem moldou a história desse clube. A base do Santos foi quem gerou jogadores extraordinários para o Santos Futebol Clube e que continua gerando jogadores que fazem a diferença para esse time. Então, você não pode simplesmente descartar a base do Santos como se fosse qualquer coisa, como se fosse um jogador qualquer, porque não é. Jogadores quaisquer, né? E, cara, a base do Santos mais uma vez mostra, esse jogo, na verdade, ilustra muito bem quem é que quer jogar de verdade nesse time do Santos, que é a base do Santos, cara, que é esses jogadores que saem do banco e sempre fazem a diferença. E aí vamos dar o nome aos jogadores.
vamos falar de Robinho Júnior, vamos falar de Souza, que tudo bem, foi titular, mas se você pegar no geral na temporada, não foi tão titular como deveria ser. Vamos falar de João Schmidt, vamos falar de Gabriel Bontempo, beleza? Só esses 4 nomes são jogadores que são impactantes diretamente nas partidas do Santos. A gente viu na partida de ontem que quando esses jogadores entraram, estiveram dentro de campo, né, os 4 estiveram juntos, o jogo mudou. O jogo simplesmente mudou para o Santos e o Santos conseguiu gerar o jogo, conseguiu criar jogadas, fazer tabelas, troca de passes e chegou a fazer 2 gols na partida e podendo até empatar contra a equipe fortíssima do Flamengo. Se não fosse um elenco tão frágil desse Santos, que segundo o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, é um elenco excelente, que eu não faço ideia de onde ele tirou que é um elenco excelente, né? Mas o técnico Vojvoda precisa urgentemente entender que só vai sair do rebaixamento se você acionar a base. Se o Santos não acionar a própria base, os jogadores, os meninos da Vila, o Santos vai cair para a Série B. Eu já comentei isso há alguns vídeos atrás e volto a falar de novo. A base do Santos é a solução para essa equipe. A base do Santos é a solução para o time santista. Beleza? Mas enfim. E aí vamos falar de um assunto que é muito importante. Neymar da Silva Santos Júnior, né? Cara, é complicado falar de Neymar porque eu gosto muito, sou muito fã dele. Mas, cara, existem coisas que são inadmissíveis no futebol. E foi uma das coisas que mais me indignou foi a atitude dele em campo ontem, tá? Eu sou muito fã do Neymar, é um dos meus ídolos no futebol, mas, cara, a atitude dele é inadmissível em qualquer cenário. E aí eu falo como um próprio admirador do Neymar, uma crítica pra ele, cara, porque o Neymar não é líder. O Neymar nunca foi líder na sua carreira e se demonstrou que ele nunca vai ser, pelas atitudes que ele tem. Se ele não mudar, eu acredito que não vai mudar, né? Pode ser que cale minha boca, mas ele não demonstra nenhuma atitude de líder. Por quê? Você pode muito bem achar que seus companheiros são inferiores a você, que você tem um time extremamente limitado, como é o caso do Santos, tá? Como realmente os companheiros dele são inferiores ao Neymar. Tudo bem, tecnicamente, né? Agora, você, no meio de uma partida de futebol, no meio de uma partida importantíssima para o Santos Futebol Clube, ele xingar os próprios companheiros, ele dizendo numa entrevista que a única solução do Santos fazer o gol é tocando pra ele. Pô, todo respeito, Neymar. Isso não é atitude de um líder. Isso não é atitude de um cara que tá com a faixa de capitão no braço. Isso não é uma atitude de um cara que quer mudar o contexto do Santos, que quer mudar a tabela do Santos. Isso é uma visão, na minha visão, né? É uma situação que parece que ele quer jogar pra ele e não para o Santos. O futebol é um esporte coletivo. O futebol é um esporte feito por 11 jogadores mais um time inteiro reserva. E se você não jogar com seus companheiros, se você não apoiá-los, se você não influenciar diretamente no mental desse time, você não vai criar jogo, você não vai ter oportunidades, você não vai ter crescimento dentro de uma partida. E isso demonstrou muito que quando o Neymar saiu, o time do Santos melhorou. E aí eu não vou nem botar culpa nele, porque o Santos estava fazendo as jogadas de criação do Santos, passava pelo pé do Neymar, tá? E realmente os companheiros do Santos, do Neymar, realmente influenciaram diretamente na não criação de algumas jogadas que poderiam ter saído, algumas tabelas, enfim. Mas isso não quer dizer que o próprio Neymar, tenha que xingar os próprios companheiros, como ele fez, por exemplo, com o Zé Ivaldo. Aquilo que ele fez com o Zé Ivaldo foi ridículo. Foi ridículo. O que o Neymar faz com o Zé Ivaldo foi ridículo. Tá? E o Zé Ivaldo merece duras críticas. Muitas críticas. Eu vou falar da parte do Zé Ivaldo. Mas não justifica o próprio companheiro, o cara que tá com a faixa de capitão no braço, que era pra ele estar liderando, pra ele estar apoiando os jogadores dele, xingá-lo dentro de campo, com todo mundo vendo, com o Maracanã, com quase 70 mil pessoas olhando, e humilhando o seu próprio companheiro de zaga. Enfim, isso aconteceu algumas vezes durante a partida. O Neymar não só xingou o Zé Rivaldo, mas como outros companheiros, reclamou muito e ainda sai de campo reclamando com o técnico Vojvoda. O Neymar, quando ele sai de campo, ele dá pra ver a leitura labial dele, que ele fala: você vai me tirar
né? Ele fala assim, e cara, com todo respeito, eu falei isso do Vinícius Júnior, né? Quando teve o clássico, né? E o Vinícius Júnior sai daquela forma que saiu. E eu falo de novo, isso é uma infantilidade. Se o técnico te tirou, é por opção técnica dele. Você não é superior a ninguém do elenco. Você pode ter mais técnica, você pode ter uma criação de jogo muito melhor? Pode, como é o caso do Neymar, realmente. O Neymar, ele muda o jogo do Santos, ele deixa o Santos muito mais criativo, com muitas mais oportunidades no jogo. Porém, não justifica você reclamar de uma opção do técnico. O treinador, ele é superior a você no time. O treinador, ele é quem escolhe se você vai sair ou não de campo. Não é você que não tem que pedir justificativa disso. Ok? E a prova disso foi que quando ele sai de campo, o Santos faz 2 gols e quase chega ao empate contra a equipe fortíssima do Flamengo dentro de um Maracanã lotado com quase 70 mil pessoas. Enfim, é isso que eu queria falar, rapaziada. Eu fico muito decepcionado, cara, com o Neymar, porque eu achava que realmente ele pudesse ser esse líder, né? Que por exemplo, não comparando, tá? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, o Messi na seleção argentina. O líder que o Messi é na seleção argentina, o Neymar nunca vai ser. O líder que o CR7 é na seleção portuguesa, o Neymar nunca vai ser. E nunca foi e nunca será. O Neymar, ele nasceu para ser liderado e não liderar. E a prova disso foi o jogo de ontem. Beleza? É isso, rapaziada. Eu fico por aqui, né? Eu falei que eu ia falar do Zé Ivaldo, né? É só um comentário. Cara, partida horrorosa do Zé Ivaldo, tá? Não vou deixar passar não, tá? Eu vou fazer a crítica. Que talvez tenha sido o pior da partida. O pior disparado pra mim, tá? Que acho que se não fosse algumas defesas do Gabriel Brazão, o Santos teria tomado mais gols por causa do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo que, aliás, cara, isso é inacreditável. Eu falei disso no pós-jogo de Palmeiras e Santos, se você quiser ver, tá aí no canal. O Santos gasta 8 milhões de dólares numa dupla de zaga. No meio do ano, né? No início do ano, a dupla de zaga titular era Luan Pérez e Zé Ivaldo. E aí, a zaga começa a ter muitos erros, precisa de uma modificação. Realmente precisava de contratações. E aí, a solução que a diretoria do Santos encontra é afastar o jogador. Afastar um dos zagueiros, que no caso foi o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, ele fica afastado por um bom tempo da equipe do Santos e não sendo nem relacionado para as partidas. E aí essa é a solução que eles encontram. E aí, no meio do ano, na janela de transferências, a diretoria do Santos gasta 8 milhões de dólares. Aproximadamente 50 milhões de reais em 2 zagueiros. Que são, assim, cara, extremamente limitados, extremamente questionáveis. Que são o Adonis Frias e o Duarte. E, cara, eles não jogam mais no time do Santos. Nos últimos 2 jogos, a zaga titular foi Zé Ivaldo, que voltou a ser relacionado contra o próprio Palmeiras num clássico importantíssimo. E o Luan Pérez, com todo respeito ao Luan Pérez, cara, acho que ele acabou pra ele, cara. Final de ano, ele tem que sair do Santos. Se não sair, o Santos vai ficar no jeito que tá por algum tempo, porque o Luan Pérez não dá mais. Extremamente limitado. Muito limitado, na verdade. Muito. E é o mesmo caso do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo também fez uma partida horrível ontem. E não é só de ontem, tá? As últimas partidas do Zé Ivaldo têm decepcionado muito e tem feito por merecer ficar no banco. Mas aí que tá. Se eu colocar ele no banco, quem que vai entrar? Adonis Frias? Vai entrar o Duarte? Não dá pra saber qual que é o menos pior, vamos dizer assim, desse time do Santos. Mas enfim, rapaziada, agora sim, vamos terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tô fazendo vídeo todos os dias. E me segue lá nas redes sociais, cara, não custa nada pra você. Mas me ajuda muito aqui, me ajuda muito no meu trabalho, beleza? Tá aparecendo aí na tela as minhas redes sociais. É só você me seguir lá, que é muito importante pra mim. Valeu? Tamo junto, rapaziada. É nóis.